Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. E o que eu quero ministrar na tua vida é a respeito destes mandamentos, né, que é o trecho da palavra de Deus, que fala sobre esses 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos na sua vida hoje. Como que você deve ver, como que você deve viver, como que você deve enxergar esses 10 mandamentos de Deus na sua vida hoje, tá bem? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, a palavra de Deus então vai dizer assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém, pessoal? Essa experiência aqui ficou registrada na palavra. Moisés viveu diante de Deus, né? Deus pediu para Moisés providenciar umas tábuas de pedra, e Deus ia colocar a base da sua verdade, dos seus mandamentos para o povo de Israel, que estava se formando naquela época, naquele momento, como o povo de Deus na terra, né? E aí então é isso que acontece. Estes são os mandamentos que Moisés recebe para ele levar ao povo. Esses 10 mandamentos são a base de todos os mandamentos de Deus para o seu povo. A base, galera, porque se for pegar todos os mandamentos de Deus na Bíblia, eles não são só 10. Dá para contar e somar num total de 613. São 613 mandamentos que vão falar sobre tudo. Todos os níveis de relação das pessoas, enfim. Mas parte desses aqui. Esses 10 aqui. Esses 10 aqui, que dá para perceber que eles são relacionados a 2 figuras nas nossas vidas. A Deus, e os primeiros mandamentos, eles são dirigidos a Deus. Não tenha outro Deus diante de mim, além de mim. Não faça imagem de escultura. Não tome o nome de Deus em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então isso tem a ver com Deus também. Aí os outros 6 mandamentos, eles vão estar relacionados também com as pessoas ao nosso redor. Desde o pai, a mãe, até colegas, sócios, vizinhos, amigos, enfim. Então aí ele vai falar, né? Honra teu pai e a tua mãe.
não mate, não furte, não adultere, não diga falso testemunho, não cobice, né? Cobiçar, eu acho que desses aí, talvez não tenha outros deuses além de mim, não faça imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, que está relacionado a avacalhar, a se referir a Deus com avacalhação, sabe? De fazer deboche de Deus, né? Não é uma coisa tão presa à letra assim, apesar que o povo judeu era muito apegado com isso, com a letra do nome de Deus, enfim, mas muito mais se referia a Deus com deboche, com avacalhação, esse tipo de coisa, né? Aí também vai falar sobre cobiçar, né? Eu acho que é uma outra coisa, talvez, não sei se você entende o que significa isso, mas o cobiçar, quando fala lá no 10º mandamento, tem a ver com você querer para você algo que já pertence a outra pessoa. Qualquer coisa ou alguém também, ou até animal. Aqui cobiça em todos os sentidos, ou seja, você querer que aquilo que pertence a outra pessoa, na verdade não fosse dela, mas fosse seu, né? Isso é cobiça. E ele está falando aqui para não cobiçar, né? A cultura judaica se criou em torno desses mandamentos e leis. Então, assim, até hoje isso acontece, onde desde os 8 anos de idade, um menino no judaísmo, ele começa a ser instruído nas leis, né? E quando completa 12 anos, um menino, machista mesmo, tá? Só piar. As meninas vão fazer outras coisas, né? Lá. E aí o menino, quando completa 12 anos, se ele está bem instruidinho, ele sabe de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. De vez em quando rola uma batalha aí para decorar algumas regrinhas para fazer umas provas na escola, né? Um piá no judaísmo sabe os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia de cabeça. Vira para ele lá, um piazinho, 9, 10 anos, vira para ele e fala, o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 22, ele, pá, na lata. Às vezes a gente fica brigando, né, reclamando, eu não consigo decorar, eu não sei decorar, eu não consigo lembrar das coisas. E galera, na verdade isso é uma coisa que é comprovada, que na verdade não é que a gente não consegue ou que a gente não é capaz, é que a gente não usa a cachola o quanto deveria usar. A gente não treina o nosso cérebro o quanto a gente deveria treinar para raciocínio lógico, para guardar informações, para a gente memorizar, enfim, sabe? Porque se a gente usar o nosso cérebro, desenvolver o potencial do nosso cérebro, qualquer um de nós seria capaz de decorar um volume de informação nesse nível. Mas por que eles faziam tão bem isso lá no passado, e algumas culturas fazem isso até hoje? Porque não tinha escape. Hoje a gente fica até meio mal acostumado, porque hoje a gente tem as informações muito fácil, a gente não precisa decorar nada. Se a gente tem um celular na mão, em qualquer lugar, a gente tem todas as informações que a gente precisa no celular. Por que eu vou decorar? Entende? Então a gente fica meio mal acostumado e a gente paga o preço por isso, né? Quando a gente precisa ter entendimento sobre algumas coisas, o nosso cérebro está mal educado, né? Ele está mal treinado a guardar as informações importantes. Mas beleza, volta para cá. A gente falando então sobre essa questão dos mandamentos. E essa era a realidade. Foram transmitidos os 10 mandamentos básicos, dele vieram vários outros, um número enorme de outros mandamentos, e o que era transmitido para o povo era isso. O relacionamento das pessoas com Deus vai ser baseado na obediência aos mandamentos. Então, você obedece os mandamentos, você tem relacionamento com Deus. Você não obedece os mandamentos, você não tem relacionamento com Deus. Você guarda os mandamentos, Deus aceita você na presença dele. Te abençoa, enfim.
você não guarda os mandamentos na sua vida diária, você não é aceito por Deus, Deus não te abençoa. Ou seja, era um relacionamento com Deus que era baseado numa troca, né? Era um ganha-ganha. Deus ganhava a obediência do povo e o povo ganhava a aceitação, as bênçãos de Deus e tudo mais, né? Na prática, galera, isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Desde a época de Moisés. É bem interessante que o próprio Moisés, olha só que coisa louca. Moisés chega com as tábuas da lei. Os mandamentos estão aqui. Depois dos 10, ele traz mais um caminhão de outros mandamentos. E depois que já está tudo organizadinho, tudo encaminhadinho, Moisés vira para o povo e fala: o Senhor mandou dizer para vocês que ele já sabe que vocês não vão obedecer esses mandamentos, tá? É estranho isso, né? Mas não é tão estranho não, gente. Tinha um propósito. A lei, como a própria Bíblia diz, ela é boa. O mandamento, ele é justo e bom. Então, estas palavras aqui, elas não têm problema nenhum. Só fala de coisa boa aqui. E todos os nãos que vêm aqui são nãos para coisas que realmente vão nos fazer mal. Entende? Então, a respeito da palavra, a gente não tem o que falar. Elas expressam o caráter de Deus, elas expressam a santidade de Deus, mas o problema não é esse. O problema é quando você pega um padrão desse e coloca diante de seres humanos pecadores. Impossível. É a mesma coisa que já está aposentado, né? Aquele velocista, o jamaicano, o Usain Bolt, né? Mas eu acho que o recorde dos 100 metros é dele até hoje, né? Eu acho que não foi quebrado, né? Se não me engano, 9 segundos, 570, 670, alguma coisa assim, né? Ou seja, ele pega num quarteirão, numa quadra, de uma esquina até a outra, correndo em 9 segundos e meio, né? E aí pegar qualquer um de nós, que estamos aí há quase 2 anos nessa pandemia, comendo pipoca com leite condensado, e a gente chegar do lado do Usain Bolt, e a gente botar a mãozinha no chão, e a gente querer apostar corrida com o cara, sabe? Um cara que é profissional, um cara que fez isso a vida toda. Ele tem todas as qualificações técnicas, o preparo, a condição. E a gente vem na pandemia com a cara no celular, na frente do computador, assistindo Netflix, comendo pipoca com leite condensado. E a gente querer correr com ele, não dá nem graça, é um absurdo. Ele daria risada de qualquer um de nós. Eu já brinquei disso, né? De pegar uma raia assim e tentar ver quanto tempo que eu fazia nos 100 metros, né? Eu consegui fazer um marco. Eu fiz 100 metros em 15 segundos. Mais 50% acima. Quando eu estava passando do meio da quadra, ele já estava lá na esquina me esperando. Mais ou menos isso, né? E a gente poder fazer uma comparação como essa. Foi por isso que o mesmo Moisés que recebeu os mandamentos de Deus e entregou, foi o Moisés que virou e disse: Deus mandou falar que, apesar de vocês terem os mandamentos, Ele sabe que vocês nunca darão conta de cumprir os mandamentos. Porque os mandamentos de Deus, eles são santos, eles são justos, eles são perfeitos. E não tem como gente imperfeita, ser humano pecador, viver isso daqui. É por isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, na carta aos Romanos, ele vai dizer: o mandamento é bom, mas quando eu que sou pecador tive contato com o mandamento, a lei me matou no coração, gerou crise dentro de mim, gerou condenação dentro de mim, entende? E essa que é a situação. Na prática, galera, desde a antiguidade, eles não obedeciam os mandamentos. E sabe por que eles não obedeciam os mandamentos? Porque era o modo de ser aceito e abençoado por Deus. Era a única forma. E por causa disso eles estavam o tempo todo se esforçando para isso. Mas nunca conseguiam cumprir esse mandamento perfeitamente. Eles o tempo todo estavam lidando com esses mandamentos assim:
olha, faça, mesmo que você não faça direitinho, mas faça, porque se não fizer, Deus pune. Então, imagina um relacionamento com Deus nesse nível assim. Você acorda e você está prestando atenção em tudo que você está fazendo, porque se você pisar na bola, se você vai no restaurante e come uma comida que você não prestou atenção, que era um tipo de comida que não estava enquadrada dentro dos mandamentos, Deus ia te punir. Você se tornaria impuro, você estaria excluído da adoração, e se continuasse, Deus ia te condenar e você podia morrer por causa disso. Então o povo se esforçava, mesmo que porcamente, para obedecer os mandamentos, por causa dessa situação. O medo de não ser aceito por Deus, o medo de não ser abençoado por Deus, o medo de ser punido por Deus. Mas isso é um problema, gente. Está errado, e foi exatamente nisso que ficou provado que estava errado. Porque o mandamento, ele estava sendo praticado pelo povo baseado em medo. Não tem, galera, valor nenhum obedecer a Deus por medo de ficar no prejuízo. Eu vou fazer, mesmo que eu não queira, porque eu sei que se eu não fizer, alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, faço o que Deus mandou fazer rapidinho, viro as costas e vou embora cuidar da minha vida do meu jeito. E Deus fala, não tem valor. Eu estava me lembrando da declaração de um outro livro da Bíblia, que é Isaías. Em Isaías capítulo 29, Deus vai dizer assim: visto que este povo se aproxima de mim com a boca, ou seja, só da boca para fora, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Olha só, Deus fala, gente, eu estou chateado com vocês, porque vocês acham que dessa forma vocês podem me enganar. Vocês me honram, mas me honram só com os lábios, só da boca para fora, só na superfície. É a mesma coisa, vocês me honram da mesma forma de quando pessoas que não gostam de tirar foto vão tirar foto. Você já tirou foto com alguém que não gosta de tirar foto? Na verdade, a maioria das pessoas que diz que não gosta de tirar foto, na verdade não é porque não gosta de tirar foto, é porque tem vergonha de si próprio. Não gosta de sorrir, acha que sai feio na foto, sempre tem alguma desculpinha desse tipo assim, né? Mas quando você vai tirar foto com uma pessoa que não curte tirar foto, ela fica com aquela cara assim, te olhando, parecendo um defunto, parecendo alguém que está com um caixão aqui do lado. Aí fala, dá um sorrisinho, aí a pessoa está assim, ela... Aí tira a foto, aí volta. Assim. A foto sai de que forma? Como se a pessoa fosse a mais feliz do mundo. Mas quem estava lá quando a foto foi tirada sabe que no fundo, ela não queria nem estar naquela foto. Então aquela foto, ela é sem graça, ela fica sem graça. Porque ela não é verdadeira. Aquele sorriso não é de coração. A pessoa não estava animada, ela nem queria fazer aquilo. Ela fez porque ela foi forçada, porque alguém ficou insistindo, sei lá por quê. Entende? É a mesma visão que Deus tinha a respeito do povo obedecendo os mandamentos. É ruim isso, sabe? Eu estava assistindo um pedacinho de um filme que passou na TV hoje à tarde. Eu não sei se alguém de vocês pegou esse filme. Estava passando Mowgli e o Menino Lobo, sabe? Eu acho bonitinho esse filme. E aí eu peguei um pedaço dele ali. E teve uma hora que o urso, amigo do Mowgli lá, ele precisava tomar uma medida difícil para tentar proteger o menino, né? E aí o urso chega, vira para ele e fala, olha, na verdade eu nunca fui seu amigo. Eu só andei com você desde que você é pequenininho, só para poder me aproveitar de você. Só porque era divertido estar com você, mas eu nunca gostei de você. Aquilo partiu o coração dele. Gente, era isso que o povo fazia com Deus.
Era como se o povo chegasse diante de Deus. Deus, na verdade eu estou aqui, eu não estou nem aí para você, eu nem me importo com você. Eu só estou aqui porque eu sei que se eu não tiver, eu posso ficar no prejuízo. Na verdade eu estou pensando muito mais no que eu posso ganhar ou perder do que me importar com você. Era isso que Deus sentia. E galera, eu vou falar uma coisa para você. Até hoje a gente vê muita gente buscando a Deus com esse tipo de atitude, sabe? Vem para o culto dos jovens, mas queria estar em qualquer outro lugar, menos no culto dos jovens. E aí eu tenho que perguntar para você, antes de eu falar algumas outras coisas aqui, sobre o que Jesus tem a ver com tudo isso, eu preciso falar isso para você. Antes de avançar nessa palavra, eu preciso levantar essa pergunta para você, sabe? Por que você está aqui com a gente? Por que você está nesse ambiente aqui? Qualquer um de nós poderíamos escolher não estar. Por que você está? Você está aqui de todo o coração? O que o Jesus, o Deus que é adorado neste culto aqui, significa para você? Porque se esse culto aqui é totalmente direcionado para Jesus e você não se importa com Jesus, então você está aqui por alguma outra razão. Teve uma vez que eu conversei com um jovem que tinha vindo no culto dos jovens e eu achei legal porque fazia dias que a gente não se via e tal. Aí eu virei para ele e falei, poxa, que legal que você está aqui, cara. Que bênção. Aí ele falou, não tem outro jeito, né? Como assim, cara? Eu já estava imaginando, né? Nossa, deve ter acontecido alguma coisa com ele, gerou um temor no coração dele e ele está buscando a Deus como nunca, né? Ele falou, não. É porque os meus pais me botaram uma lei. Que para eu poder andar de skate, que eu gosto muito, eu tinha que ir no culto dos jovens. Massa, né? Imagina Jesus ouvindo isso. Eu estou aqui, tá, Jesus? Mas eu só estou aqui para eu conseguir o alvará para andar de skate depois, né? Só posso fazer o quê, cara? Orar. Que Deus faça uma obra na tua vida, cara. Sabe? Porque para Jesus, que valor tem isso? Ele fala aqui, o que adianta o seu lábio falar alguma coisa, mas o seu coração está em outro lugar? Seu coração está longe de mim. E galera, é aqui que eu preciso falar sobre o que Jesus tem a ver com os 10 mandamentos. Porque para a gente pensar sobre o tema dessa palavra, os 10 mandamentos na sua vida hoje, a gente precisa falar sobre Jesus. Porque você se lembra, aquilo que eu estava falando no começo, qual que era o problema desde o povo de Israel no deserto em relação aos mandamentos de Deus? Quando Deus entregou os mandamentos e logo depois de entregar os mandamentos, ele já falou, eu já conheço o coração de vocês e sei que vocês não darão conta de obedecer ou obedecerão superficialmente. Algo não de coração. E por que então que Jesus tem a ver com os 10 mandamentos? Em primeiro lugar, porque ele é o Filho de Deus. E por ser o Filho de Deus, a vida dele aqui na terra foi a expressão exata dos 10 mandamentos vividos da maneira perfeita. Você quer saber como obedecer todos os mandamentos de Deus na perfeição? Olha para a vida de Jesus. E ele vai falar isso, né? Eu não vim quebrar a lei, eu não vim destruir a lei. E aí ele já emenda profeticamente dizendo, eu vim cumprir a lei. E quando ele fala isso, ele está falando sobre toda a trajetória dele. Ele veio cumprir a lei, obedecendo todos os critérios da lei para mostrar que ele era perfeito e ele era inocente de qualquer acusação de pecado. Mas também, em segundo lugar, ele veio para cumprir sobre ele a condenação da lei. Aquilo que a lei prometia como consequência para quem não a obedecia, punição, condenação, morte, exclusão, Jesus recebeu sobre a vida dele mesmo, sem merecer. Olha só, quando a gente fala, galera, que Jesus morreu na cruz de maneira inocente, foi porque ele cumpriu a lei. Ele morreu na cruz como cumprimento de uma lei que era contra pecadores, contra quem não obedecia a lei, mas ele obedeceu a lei.
Ele cumpriu todos os mandamentos. Por causa disso, então, que nós dizemos que a morte de Jesus foi uma morte inocente. Jesus foi condenado e morto inocentemente. Ele deveria ser absolvido pela lei, aprovado pela lei, mas ele foi condenado. E ele fez isso como troca, como substituição. Ele se tornou perfeito para que se tornasse o Rei, o Senhor das nossas vidas, o admirado, o querido, o desejado dos nossos corações, nossa inspiração. Nosso Rei e Salvador. Mas ele morreu para pagar aquilo que nós deveríamos pagar. Uma conta que nós deveríamos pagar. Galera, a cruz de Jesus tem tudo a ver com os mandamentos de Deus. Porque aquilo que era bom em relação aos mandamentos, Jesus veio cumprir para nós sermos abençoados. Lembra-se aquilo que eu falei? Por que o povo obedecia? Para não ficar no prejuízo. Porque quem obedecia à lei e os mandamentos era aceito por Deus, era abençoado por Deus, não era condenado. Tinha o favor de Deus. Quando Jesus vive uma vida inocente, então a lei fazia assim para Jesus. Abençoado por Deus, aprovado por Deus. Então você tem todas as condições de ser abençoado. Só que Jesus então recebeu essas bênçãos para compartilhar com você e comigo. Mas e a coisa ruim da lei? A maldição da lei, a condenação da lei, a morte que a desobediência da lei traz. Jesus levou sobre ele. Recairia sobre nós, mas Jesus levou sobre ele. É por isso que Jesus, quando está conversando com Nicodemos, talvez você conheça esse versículo, João 3,16. Ele fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que nele, no seu único filho, quem crer nele, ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Por que não pereça? Porque a morte que era justa para nós, recai sobre ele. Ele fica com a nossa morte e nós ficamos com a sua vida. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que as bênçãos prometidas pela lei, ele pegasse, eu comprei estas bênçãos, eu conquistei, eu mereci. Se a gente vai falar de merecer, galera, o único que merece é Jesus. Eu mereci, então me dá as bênçãos aqui. E agora eu vou dar essas bênçãos para todo aquele que crer em mim. Você está entendendo? Tem alguém que está entendendo isso aqui, gente? Você está entendendo? Está fazendo sentido isso para você? Você está entendendo por que a mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de graça? Graça que é favor imerecido. Você é beneficiado sem merecer ser beneficiado. É uma pessoa que tinha todo o direito de receber punição, condenação, porque ela crê em alguém que é perfeitamente bom, ela recebe benefício, ela recebe bênçãos, simplesmente porque crê naquele que é perfeitamente bom. A morte de Jesus na cruz resolve todos os nossos problemas, gente. Traz para as nossas vidas os benefícios da lei e recai sobre Jesus todos os problemas da lei. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a nossa lei, ela agora é escrita no nosso coração. Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se hoje você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar no seu coração e vou fazer morada nele. É por isso que os profetas diziam antigamente, pela palavra de Deus: eu vou abrir um novo tempo, em que eu vou arrancar de dentro de vocês esse coração de pedra, esse coração duro, insensível, e no lugar eu colocarei um coração de carne, um coração sensível e quebrantado para mim. Porque, galera, a obediência a Deus, ela começa não com as coisas que a gente faz, mas com o nosso coração. Então eu tenho que falar uma coisa para você. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer é importante? É importante. Mas só fazer ou deixar de fazer não significa nada.
é preciso fazer de todo coração. Fazer de todo coração. Aquele senão que a lei dizia lá atrás, como por exemplo, quando fala lá nos mandamentos sobre não tomar o nome de Deus em vão, sabe? Não fazer imagem de escultura. Quando é dito que Deus amaldiçoa aqueles e a descendência daqueles que o aborrecem, que o desobedecem, aquele monte de senão que tinha antes na lei, recaiu tudo sobre Jesus, na cruz do Calvário. Ali na cruz, o coração de Deus foi revelado para nós, para tocar o nosso coração. Eu gosto muito de uma declaração que a palavra de Deus faz em 2 Coríntios capítulo 5, que a Bíblia vai dizer assim: porque o amor de Jesus constrange o nosso coração. E a gente tem uma canção que a gente fala sobre isso, né? Que ela fala, quebrantado por seu amor, né? Eu olho para a cruz e eu sou tocado por Deus. Quando eu vejo o que Jesus fez na cruz por mim, aquilo quebranta o meu coração, aquilo me constrange. Cara, o que eu fiz para merecer tanto amor? Só uma pessoa muito especial mereceria isso. Pelo jeito eu sou muito especial para Jesus, para Ele ter feito o que Ele fez por mim. E eu quero dizer uma coisa para você: você é muito especial, sim. Você é muito especial para Jesus, sim. Se perguntasse 10 vezes para Jesus: Jesus, você tem certeza que você fez a coisa certa? Você tem certeza que valeu a pena o teu sacrifício na cruz? Ele diria com certeza: valeu a pena. Valeu totalmente a pena. Porque ali na cruz eu mostrei o meu coração para você entender que o que Deus está procurando na terra são corações. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana fica com os papos igrejistas, templistas, né? Ah, Jesus, onde você acha que é o lugar certo para adorar ao Pai? Os samaritanos dizem que é aqui, no Templo do Monte. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no Templo de Salomão. E você, o que você diz a respeito disso? E ele fala: minha querida, você está tão longe da verdade. O Pai está procurando corações que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro lugar. É o lugar do coração, do espírito, da verdade. Aonde você buscar ao Pai em espírito e em verdade, até no banheiro, você o buscará e o encontrará, se você o buscar de todo o coração. Até no terminal de ônibus, aquela bagunça, aquela muvuca, e o ônibus passando, fazendo aquele barulhão, e gente se espremendo e tal. E se você buscar a Deus de todo o coração e o adorar em espírito e em verdade, o Pai te achará e Ele se manifestará na sua vida. É isso que faz toda a diferença. 1 João capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer: e o mandamento de Jesus é este, que creiamos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Então, quando a gente vai falar de mandamento, a gente está falando desde lá do começo da Bíblia sobre mandamento. Jesus veio para abrir um novo tempo, fazer uma nova aliança. E todos aqueles 10 e aqueles 613, Ele cumpriu sobre ele, tanto no sentido de obedecer, quanto no sentido de pagar a conta para quem está devendo. E Jesus passa a ser a nossa lei, meus queridos. E se nós queremos então viver segundo o coração de Deus, o que precisamos ter como base? Que antes eram 10 mandamentos, e hoje para nós, aquilo que realmente é algo vivo que faz diferença, que nós crermos em Jesus Cristo, que a gente creia em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, e que a gente se ame uns aos outros. Amar uns aos outros. O próprio Jesus, em João capítulo 15, ele vai dizer também: o meu mandamento é este. Olha só, ele veio para cumprir toda a lei e os profetas,
para que no lugar ele vai dizer, ó, agora olha para mim, eu cumpri tudo, agora eu vou dizer para vocês o que vocês devem cumprir. O meu mandamento para vocês é este, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O nome disso é graça. A gente recebe de graça, a gente compartilha de graça. A gente é amado por Jesus, e à medida que a gente se sente tão amado por Jesus, a gente se torna também capaz de amar os outros. Até quem não merece. Até quem se esforça para não ser amado. E eu acredito que você conhece alguém assim no seu círculo de relacionamento. Você deve conhecer gente assim, que te trata, que faz de tudo para não ser amado por você, né? Mas ainda assim você pode amar, sabe por quê? Porque Jesus tratou você e a mim da mesma forma. Desde que a gente nasceu, a gente viveu um tipo de vida em que a gente fazia de tudo para não ser amado por Jesus. Mas o amor dele é incondicional. E ele nos amou até as últimas consequências. E tá a gente aqui adorando a Jesus. Valeu a pena Jesus ter nos amado? Valeu a pena Jesus ter se sacrificado por você e por mim por amor? É claro que valeu a pena, galera. Claro que valeu a pena. Quando a gente pensa sobre essas coisas, a gente então vai ter toda a condição de fazer uma releitura segundo a ótica do Evangelho, da nova aliança que Jesus estabeleceu pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. A gente pode voltar para os 10 mandamentos e a gente pegar aquele monte de não, aquele monte de ameaças, aquele monte de senão, e a gente vai guardar então todos os mandamentos da maneira como Jesus nos ensinou. Ame, ame. Jesus, quando foi perguntado em Mateus capítulo 14, sobre qual é o maior de todos os mandamentos, ele na lata respondeu: amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ame também ao próximo como você ama a você mesmo. Então a gente vai pegar aqueles mandamentos e a gente vai ver aquilo lá quando o primeiro mandamento vai dizer: não tenha outros deuses diante de mim. Aquele nãozão já vem na frente assim, né? Não tenha outros deuses diante de mim. Já com ar de ameaça, de peso, porque se você tiver outro Deus diante de mim, vá. E o que Jesus vem nos mostrar é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você não precisa de um segundo Deus, se você ama o verdadeiro Deus de todo o seu coração. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Nós buscamos a Deus não por causa do senão, nós buscamos a Deus porque o amamos, porque o desejamos, porque queremos viver na sua presença, porque queremos conhecê-lo mais e mais. Aí sim o mandamento tem valor. Quando vai vir o segundo mandamento, não faça imagem de escultura, nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de imagem religiosa. Você não precisa disso. Por quê, gente? Porque Deus, ele é espírito. Você fazer uma imagem de um Deus que é espírito, você ofende a esse Deus. Você está diminuindo a Deus, a um objeto. Então, no lugar disso, adore a Deus em espírito e em verdade de todo o coração. Você não precisa fazer um ídolo para você adorar a Deus. Faça isso de todo o coração e você já estará fazendo da maneira válida. A gente vai pegar o terceiro mandamento, quando ele vai dizer: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente vai perceber, gente, foi até muito especial, quando a gente estava adorando aqui com os louvores, a gente cantar uma canção que diz: Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais puro, lindo. Toda a terra estremece diante desse nome. Por quê, gente? Porque ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Esse nome tem poder, sim. Aleluias!
O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é santo, o nome de Jesus é precioso. Ele deve ser um nome gostoso de dizer. Eu nunca vou falar mal, me referindo ao nome de alguém que é tão especial na minha vida. Não é uma questão de palavras, é uma questão de a quem eu estou me referindo. Eu estou me referindo à pessoa que eu mais amo, que é a minha própria vida. Por que eu vou falar mal? Por que eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto com a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha própria vida? Aí, a vida que Jesus traz para dentro do meu coração, o Espírito de Jesus que faz morada dentro de mim vai mostrar. Quando a lei dizia, olha, guarda o sábado, lembre-se do dia do sábado. Porque o próprio Deus, ele trabalhou em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Portanto, Deus santificou esse dia para que você também o guarde. E Jesus vai mostrar a importância, meu querido, minha querida. É importante você ser útil, você ser produtivo, você fazer um monte de coisas importantes. Tem todo valor isso. Mas não se esqueça que todo mundo também precisa de um tempo para desfrutar. Na presença de Deus. É o descanso com propósito, é o descanso com o propósito de renovar. Todos nós precisamos desse tempo de desfrutar e de renovar. Renovar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, que não pode ficar presa só a um dia da semana, mas tem que ser algo vivido todo dia. Mas de vez em quando a gente fala, nos nossos discipulados aqui na igreja, em tantos outros momentos, o culto aqui, a palavra que é ministrada, o tempo aqui de adoração que a gente vive, não te sustenta pelo resto da semana. Não se iluda. Eu fui no culto dos jovens e foi pregada a palavra de Deus lá, então eu estou com a palavra de Deus no meu coração para o resto da semana. Não se iluda. Você precisa ter vida na presença de Deus. Foi por isso que Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Agora você pare de querer buscar a Deus somente um dia da semana. Eu sou o teu sábado, eu sou o teu descanso. Eu sou o teu descanso todos os dias, para que você possa buscar a Deus todos os dias da semana e não somente no sábado. Ele muda tudo. Aquilo que ficava preso a uma regra, ele explode e diz, aquilo tem que acontecer todo dia, toda hora na sua vida. Não é somente um momento da sua vida, é alguns eventos da sua vida. Ele vai falar sobre a importância de honrar pai e mãe. Mas Deus também me deu um pai e uma mãe que, pelo amor, hein? Tá louco? Como é que eu vou honrar um pai e uma mãe dessa que eu tenho? Vida torta desse jeito, me trata mal, faz as coisas tudo errado, não é exemplo de nada bom para mim, só dá mau exemplo. Não é disso que se trata, meu querido, minha querida. O que se trata, mesmo que você tenha um pai e uma mãe imperfeitos, falhos, talvez que vivem uma vida longe de Deus, não é disso que se trata. O que se trata é o que está por trás da figura do pai e da mãe. Não são os filhos que escolhem os pais que vão ter. É Deus quem escolhe os filhos que os pais vão ter e os pais que os filhos vão ter. Então, quando você honra o teu pai e a tua mãe, na verdade você não está honrando homens, você está honrando a Deus. Você está reconhecendo, Deus, os meus pais, eles são imperfeitos, eles falham, talvez eles já tenham falhado muito comigo, mas eu estou honrando eles com os olhos no Senhor, não no homem, não na mulher. É por causa do Senhor. É porque o Senhor é o Pai. Tu és o Abba, o paizinho querido. É por causa de ti que eu estou fazendo isso. Porque o Senhor, por algum propósito, permitiu, preparou, coloque do jeito que você quiser, os pais que você tem. Então a maneira como você os trata é o reflexo direto da maneira como você trata Deus também. Ele vai falar sobre não matar. E Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando ele ministra o sermão da montanha, ele vai falar sobre isso. Galera, vocês ficam muito preocupados com faca e com revólver.
Vocês estão achando que guardar o mandamento é só você não cometer assassinato. Mas eu quero dizer para você que se você já odiou ou já desejou a destruição da vida de alguém, o espírito assassino já entrou no teu coração. Não deseja o mal para o teu próximo. Não deseja o mal para as pessoas. E se a pessoa fizer algum mal contra você, a melhor coisa que você faz, você abençoa a vida dela, entrega ela nas mãos de Deus e deixa que Deus faça justiça sobre a vida dela, não você. Não suja o teu coração, não baixa o nível, porque as pessoas baixam o nível com você também. Porque senão você vai se tornar igual a elas, ou pior ainda. É isso que Jesus muda no nosso coração. Ele tira o não e ele vai falar. Você quer saber de uma coisa? Ao invés de você odiar os seus inimigos, como a tradição dos homens fala, o que você deveria fazer era abençoar o teu inimigo. Se ele tiver fome, dê a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Porque quando você faz isso, você está entregando ele nas mãos do justo juiz. Você não está fazendo justiça com as próprias mãos. Jesus vai dizer, não adultere. E não adulterar fala de relacionamento de casal, em primeiro lugar, sim. Ou seja, você namorado, você noivo, você noiva, você marido, você esposa, não traia a fidelidade do teu namorado, da tua namorada, do teu marido, da tua esposa. Honra a aliança, honra o compromisso. Se você assumir um relacionamento com aquela pessoa, respeita ela. E não coloca outra pessoa na tua vida. Mas o não adulterar tem a ver com um monte de outras coisas na nossa vida. Quando a gente, por exemplo, adultera uma prova, quando a gente cola na prova. Porque colar na prova, meu querido, é você colocar uma coisa que não te pertence. Aquela prova não expressa quem você é de verdade. Isso é adultério também. Por que você vai fazer? Eu vejo Jesus, eu acho que eu já comentei com vocês aqui, eu tive um professor de geografia, e geografia sempre foi uma das minhas matérias preferidas na escola. E eu tinha um professor de geografia no ensino médio, que era o Sérgio, e ele era bem doido, doido mesmo. E quando a gente ia fazer prova com ele, ele chegava na sala, tudo largado, o cabelo dele tudo desgrenhado, direto o cadarço dele estava desamarrado, sabe? Charopeta de tudo, assim. Uma gente boa pra caramba. Ele chegava, falava, fulano, pega a prova aqui e distribui para todo mundo aí. Aí distribuía para todo mundo a prova. Ele falava, gente, qualquer coisa, eu tô lá na sala dos professores tomando café, tá? E ia embora. Aí eu falava, ó, vamos combinar o seguinte aqui, se o que você quer é nota, você só me dá o número que você quer aí, eu boto aqui. Só que não é disso que se trata. O que se trata é da pessoa que você vai ser no mundo. Porque não adianta você pegar a prova que o professor Sérgio deu para você, a nota que você queria, diante de uma empresa e dizer, olha, o professor me deu a nota 10. Ou 100, né? Quando você não tinha o conhecimento nível 100. Você adulterou aquilo, você colou na prova. Quando às vezes a gente vai fazer cadastro para Bolsa Família, para Bolsa qualquer coisa, por fundo do não sei o quê, para estudos universitários, e a gente altera os dados. Não sei se eu já contei para vocês aqui, a gente teve uma experiência assim, quando o Bernardo era bem pequenininho, era bebê mesmo, e a gente precisava de uma creche para o Bernardo, né? E a gente fez o maior esforço, a gente tentou uns 2 ou 3 anos arrumar uma creche para o Bernardo. E aí chegaram para a gente uma vez, eu não lembro quem foi essa pessoa, agora não me lembro quem foi, mas teve uma pessoa que chegou para a gente e falou assim, olha, se vocês colocarem os dados reais da família de vocês, vocês não vão conseguir a creche. Vocês vão ter que dizer algumas outras coisas, como que vocês recebem menos da metade do que vocês ganham, que vocês passam o dia inteiro fora, longe de casa, e falaram outras coisas assim que a gente deveria colocar na ficha para tentar conseguir. E só de pensar, e que era bem real isso, que tinha um monte de gente que estava atrás da gente na fila, mas que conseguiria colocar os seus filhos na creche, e a gente não conseguiria, porque a gente não quis adulterar os dados.
Vamos concordar que dá uma indignada. Mas não é disso que se trata, gente. O que se trata é de eu sujar o nome do meu Salvador na minha vida por causa de uma vaga na creche. De eu comprometer o meu relacionamento com o meu Salvador por causa de um benefício, sabe? Não vale a pena. Não vou adulterar. Eu não vou vender a minha alma. Eu não vou vender o meu nome. Eu não vou vender o meu compromisso com o Deus da verdade que eu amo de paixão só para ter um benefício numa creche. Aí Deus abriu as portas, a gente conseguiu colocar ele numa escolinha particular, foi bênção. E cada um dá contas de si mesmo a Deus. Não adultere. Não adultere porque você vai estragar a tua vida. Não é porque tem um não lá na frente. É porque, cara, não vale a pena mesmo. Se você tem o amor de Deus no seu coração, por que você vai vender tua alma por causa de uma adulteração de informação? Ou de pular cerca no teu relacionamento e trazer uma outra pessoa de fora para o teu relacionamento? Não vale a pena, cara. Aí ele vai falar não furte, que é muito parecido com adulterar, que é quando a gente se apropria de qualquer coisa na nossa vida que não nos pertence na verdade, né? Eu tenho que falar para vocês, eu sou filho de pastor, né? Mas eu já fui sincero para vários de vocês aqui em dizer que, cara, quando eu era piá, eu não era flor que se cheirasse, não. E esse negócio que falam que filho de pastor não é pastorzinho, é verdade, cara. Eu era prova disso. E uma das coisas que eu já fiz foi roubar. E já fiz algumas vezes. Jesus já levou na cruz, já está resolvido, então eu posso falar para vocês aqui com paz no coração. Glória a Deus, tá? E hoje eu chego para o meu filho e falo para ele, filho, não roube. E ele pode chegar para mim e falar, mas você roubou. Que moral que você tem para falar para eu não roubar? A moral que eu tenho é dizer que eu estraguei minha vida roubando. Mas Jesus já me perdoou pelo que eu fiz. Então eu estou falando para você porque eu estou perdoado e eu me sinto perdoado por Jesus. E se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu fiz. É por causa disso que eu estou falando para você não fazer. Não é porque eu sou perfeito, mas é porque Jesus me curou. Eu já roubei a carteira dos meus pais. Eu já roubei supermercado. Eu já roubei loja de shopping. Ixi, cara, eu já aprontei várias, né? Parar a ficha corrida por aqui, porque eu estou pregando o evangelho, né? Então, dar uma interrompida aí, eu acho que é suficiente, né? Mas só para dizer para você, cara, se você tem Jesus no seu coração, você recebe o direito de ser feito filho de Deus. E para os filhos de Deus, a palavra de Deus vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A palavra de Deus vai dizer em Malaquias capítulo 3 que Deus, Ele abre as janelas dos céus e é como se fosse uma comporta de represa, sabe? Sabe aquela represa gigantesca, assim, tipo lá em Foz do Iguaçu, assim? Quando eles abrem as comportas e vem aquela água com aquela força, assim, que parece um tsunami de água, assim, que tem poder para levar qualquer coisa, sabe? A palavra de Deus diz que se a gente confiar em Deus, Ele vai abrir as comportas de bênçãos dos céus. E essas bênçãos vão despejar que nem uma represa aberta sobre nós de bênçãos. Cara, para que eu vou roubar, cara? Se eu já sou totalmente abençoado. A pessoa que rouba, que furta, ela está se comportando como alguém que não é abençoado. E eu sou abençoado. Por que eu vou fazer isso? Até mesmo roubar coisa simples, gente. Como, sei lá, sabe? Você ficar com alguma coisa do teu trabalho, levar para casa. Algum objeto do teu trabalho, sabe? Como eu conheço alguns empresários cristãos que reclamam isso sobre os seus funcionários, sabe? Que não vence comprar material porque some. Porque o povo pega e leva embora. Cara, não é teu. Ah, mas estava lá, ninguém vai sentir falta. Mas não é teu, criatura. Acorda, presta atenção. Não te pertence, já tem dono. Isso é o suficiente para você não pegar para você. Ah, mas a carteira estava no chão, o dinheiro estava lá. Não é tua. Alguém vai sentir falta daquilo. E não é você.
não te pertence. E aí ele continua falando sobre dizer falso testemunho também. Outra coisa tão importante sobre amar o próximo, né? Porque se eu amo o próximo, eu não vou me dispor a abrir a minha boca para falar nada que vai destruir a imagem da pessoa. E sabe uma coisa onde acontece muito isso? Porque quando fala em falso testemunho, a nossa cabeça já vai lá no fórum, né? Lá no centro cívico, né? Nossa cabeça já vai lá no juizado, no fórum, nos negócios lá, né? Não, galera, mas a gente dá muito falso testemunho quando a gente está conversando com os nossos amigos. E no meio da conversa, a gente começa a falar de uma outra pessoa. Tudo bem, falar de uma outra pessoa, até aí, pode não representar problema nenhum. Mas começa a virar problema quando você começa a falar mal da pessoa. E quando você se empolga no que você está falando e você começa a aumentar o que você está falando. Tudo bem, a pessoa não está lá para ver o que você está falando. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de Provérbios: toma cuidado com a tua língua, sua cobra. Porque as aves dos céus vão escutar o que você está falando e vão fazer com que esses comentários cheguem até outras pessoas e vai queimar o teu filme. A palavra de Deus diz que não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado em algum momento. E o pior de tudo, por que eu vou falar mal de uma pessoa se eu não gostaria que falassem mal de mim e sabendo que Deus está vendo, ainda que ninguém mais esteja vendo, mas se Deus está vendo, Ele está sabendo do meu coração que eu estou destruindo uma pessoa com as minhas palavras. E o pior ainda, gente, é cobiçar, né? É o querer o lugar daquela pessoa, é querer ser o que aquela pessoa é querer ter o que aquela pessoa tem. O fulano tem uma namorada, e aí o outro cara olha para a namorada dele e fica pensando: nossa, cara, como eu queria que aquela menina fosse minha namorada e não dele. Que no nosso dia a dia é o famoso fura-zóio, né? O famoso fura-olho, né? Nossa, cara, como ele é bem tratado, como ele é querido pelos outros, como eu queria estar no lugar dele. Isso é cobiça. E cobiça, gente, é resultado, sabe de quê? Sabe quem é o tipo de pessoa que cobiça? É gente infeliz. A pessoa que cobiça é a pessoa que não é feliz. A carta aos Filipenses, ela vai dizer que um dos segredos de uma vida boa é o segredo do contentamento. A gente aprender a estar contente com aquilo que a gente tem. Nossa, mas como eu gostaria de cantar bem. Mas cara, se você não canta bem, qual que é o problema, meu? Você não é menos amado por Deus porque você não canta bem. Nossa, como eu gostaria de ser um jogador de futebol top. Mas cara, se você não é um Neymar da vida, qual que é o problema, cara? Você é especial e Jesus te ama do mesmo jeito. Você não joga futebol como você gostaria de jogar, mas você faz outras coisas. Aprenda a ficar contente com a vida que você tem, com a maneira que Deus te fez. Se alegrar desse jeito, porque senão você vai ser um eterno infeliz, mal agradecido. Você vai estar o tempo todo querendo estar no lugar dos outros e nunca vai descobrir qual que é o seu lugar dentro do propósito de Deus aqui na terra. Você está entendendo? Aprender o segredo de estar contente com a vida que tem é uma estratégia que nos livra de cobiçar o que os outros têm, o que os outros são. Galera, estou falando um pouco aqui sobre a carta aos Romanos, e na carta aos Romanos, no capítulo 13, fala uma coisa bem importante, fechando isso daqui. Vai dizer assim: não fiquem devendo nada para ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Olha só, diga comigo, vamos lá. Quem ama o seu próximo já está cumprindo a lei. Esse é o segredo. O amor é a chave da lei e dos mandamentos de Deus. E ele continua dizendo, Deus continua falando, porque os mandamentos: não adultere, não mate, não furte, não cobice. Aonde que está isso aqui, gente? Eu estou lendo Romanos capítulo 13. Está fazendo uma citação ao que isso daqui?
a Êxodo capítulo 20, aos 10 mandamentos. E qualquer outro mandamento que houver, todos eles se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Agora diga comigo: o cumprimento da lei é o amor. Essa é a lei de Jesus, galera. Se você ama, você saberá cumprir os mandamentos. De coração. Aí para Deus tem valor. É o que a Bíblia vai dizer. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Aquilo que a gente faz de coração por causa de Deus, Ele nunca vai desprezar a nossa vida. Ao contrário, que aquilo que a gente faz só na superfície, só para não ficar no prejuízo, isso para Deus não tem valor nenhum. Existe uma frase, galera, que é relacionada assim a crescimento e a liderança também, que diz assim: as pessoas só se comprometem com aquilo que elas amam. Falando sobre compromisso. E compromisso é uma coisa tão desafiadora, né? Todo mundo fala sobre como descobrir a chave de ter o compromisso das pessoas. Sabe por que às vezes vem alguém para o culto dos jovens, mas não querendo estar no culto dos jovens, queria estar em qualquer outro lugar? Porque não ama. Está aqui por qualquer outra razão. Sabe por que pessoas vão na célula, no discipulado, ou fazem qualquer outra coisa de Deus, mas aquilo não tem valor nenhum? Porque elas não têm compromisso com aquilo, porque elas não amam. Porque aquilo que as pessoas fazem por amor, aquelas pessoas que a gente ama, a gente se compromete com elas. A gente não falha com elas. Então eu quero terminar essa palavra, galera, citando novamente o grande mandamento de Deus. Ame, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força, com toda a tua paixão. Ame o teu próximo como você ama você mesmo. Aquilo que você quer que façam para você, faça você para os outros. Semeie primeiro, para depois você colher. É esse o jeito cristão. Esse é o jeito dentro do critério da cruz de Jesus. Esse é o jeito que vale de verdade para cumprir os mandamentos de Deus. Amém, galera? Vamos ficar em pé? Quero te convidar a orar nesse momento.